Boa noite para quem chegou agora. Boa noite, Clara. Boa noite, Boa gente, de noite. novo, né? Depois de Boa noite, professora. Seja bem-vinda. Então, ouvindo essa música, né? Deu até sono agora. Bom, então, como a gente combinou, a gente vai começar pontual, né? Eu vou falar um pouquinho da convidada, vou passar para a Conceição dar as boas-vindas para a gente ouvi-la, né? Que veio aqui nos aproximar um pouquinho do cotidiano da escola, né? Então, Claire, a gente nessa disciplina, a gente está trabalhando com quem tem que ir para a escola, fazer estágio sem escola. Né? Então, aquela coisa que a gente sempre fala, né? Pisar no chão da escola, sentir o cheiro da escola, o gosto da escola, o barulho da escola, o calor da escola, né? Jequié é uma cidade muito quente. E nada disso a gente vai acontecer dessa forma, vai acontecer de outras formas, né? A Secretaria de Educação de Jequié está definindo ainda o ensino remoto. Durante o ano de 2020 não aconteceu nada nas escolas municipais de Jequié. Agora está começando, então ainda estão em reuniões, eu e Conceição namorando de longe ao pessoal, né, as professoras, para também não ser invasivo e complicar a vida de todo mundo que está ansioso, angustiado. Né? Então, por isso que a gente convidou aqui, né? A gente quer que você fale um pouquinho da experiência que você tem, um pouquinho de educação infantil, né? Então, vou apresentar você para as meninas, não vou falar tudo, né? Quem quiser, o link do currículo está lá no convite. Mas a Clara, ela é mestre em Educação e Sociedade, é graduada em Pedagogia, a gente chamou porque ela é graduada em Pedagogia, né? E a primeira graduação é a que fica, né? Aquela ideia de que o resto é tudo para acrescentar, então depois tem biblioteconomia, tem filosofia, tem pós-graduação aí em ensino religioso, em psicopedagogia, em educação inclusiva, em docência do ensino superior, em educação à distância, né? Mas isso aí são as caminhadas que vão pedindo para você ir fazendo mais coisas, né? A Clara foi secretária de educação por muito tempo, foi sócia de uma creche durante muito tempo também, né? Hoje está como supervisora de educação, está como professora de educação, né? E aí fica bem no âmbito da educação, do ensino religioso, né? Desde as crianças pequenininhas até maiores, e a Clara é uma lutadora pela laicidade na escola pública, né? Que ela, para fazer valer o direito que está na Constituição de que o ensino nas escolas brasileiras, sobretudo na escola pública, porque na particular cada um pode escolher o que quiser, mas na pública a luta é por um ensino laico, né? Então não vou aprofundar sobre isso, porque não é o que é para falar hoje, mas eu vou passar para a Conceição, dar as boas-vindas e dizer, gente, fique à vontade, né, para a gente estar aqui mesmo para trocar. A ideia é uma roda de conversa, né? A gente limita no sentido, fale um pouquinho primeiro para a gente saber até o que perguntar, né? Então, com você, Conceição, seja bem-vinda, Clara. Boa noite, professora, né? Eu quero, em nome da universidade e do departamento do CHL, lhe dizer da gratidão, né, de você ter aceito esse convite, estar aqui conosco, com esses alunos e alunas, dialogando, conversando, trazendo trazendo da sua experiência, desse lugar, do chão da escola, fazendo essa relação, né, da teoria e da prática, que a gente chama da prática, e principalmente dessa sua caminhada formativa, porque eu acho que o que mais nos toca é quando o outro fala da sua experiência, né, de vida profissional e pessoal. Então, mais uma vez, em nome da universidade, do departamento e da área da AMP, eu quero lhe dar boa noite, boas-vindas e dizer da imensa gratidão pelo aceite, né, e por estar aqui disponibilizando o tempo do seu dia, da sua noite e dos seus conhecimentos. Desejo que nós tenhamos, né, uma noite muito formativa, ludo, sensível. Muito obrigada e seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Obrigada aí pelo acolhimento, professora Cláudia, professora Conceição, e a todos os alunos aí do curso de Pedagogia. Gratidão por estar aqui. É uma honra, é um prazer estar aqui nesse momento, podendo falar com alunos de uma graduação. Passei o meu dia hoje falando com alunos
como disse a professora Cláudia, da educação básica, dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental. Porque além de atuar como supervisora efetiva, trabalho também como professora nos anos iniciais e finais de escola militar. Então, hoje nós tivemos aula, está acontecendo as aulas remotas, mas nós temos a plataforma onde acontecem as aulas. Então, hoje foi das 7 da manhã às 5h30 da tarde, em contato com alunos do primeiro ano ao 9º ano do ensino fundamental, onde eu trabalho com a disciplina, com componente curricular, vamos assim dizer, de ensino religioso e também filosofia. Então, mesmo estando com o ensino remoto, nós, professores, não paramos. Nessa escola, e aproveitando o engate que a gente está falando do ensino remoto, nessa escola militar, nós não paramos nenhum dia. Desde o dia 18 de março, estamos na ativa. Paramos apenas para os recessos comuns nas escolas, que foi julho, outubro, e depois dezembro, e as férias de janeiro. Dia 1º de fevereiro, nós retornamos para nossa atividade normal. Normal, entre aspas, porque estamos trabalhando de casa. E também na escola que eu trabalho como supervisora, nós tivemos aí um mês, que foi aquele período de adaptação, né? E daí a gente começou também o trabalho remotamente. Então, são experiências muito bacanas, né? E que, não sei se vem ao caso aqui, mas agora é um momento que a gente precisa falar desse ensino remoto, porque nós já não estamos mais pensando no ensino remoto, e sim no ensino híbrido. Estamos já sendo preparados psicologicamente dentro do Colégio Militar para que o nosso trabalho retorne tão logo os pais aceitem esse retorno. Já tivemos aí os questionários com perguntas aos pais se querem o retorno híbrido, e daí a gente retorna com as aulas no ensino híbrido. Então, é uma realidade muito diferente do que eu já vivi, mas é uma realidade que me encanta, porque a cada dia eu aprendo mais. E o aprendizado na vida de um professor jamais pode ficar de lado, né? Ficar à margem. Mesmo que a gente não consiga acompanhar todas as evoluções que acontecem no mundo, precisamos tentar acompanhar aquelas que aparecem no nosso caminho. E sempre falo que o caminho de um professor é um caminho brilhante. Um professor nunca caminha sozinho. Ele tem ao lado dele alunos, pais e a escola no geral. Então, não sei se ampliei muito a minha fala, que não foi esse o objetivo, mas como a professora Cláudia falou, dos estagiários estarem aí aguardando, ansiosos pelo chão da escola, que esse é o papel, né, o chão da escola, o cheiro da escola, que é muito bacana, muito gostoso, e a gente sente falta. Às vezes eu falo e me emociono, porque mesmo estando nessa distância e tendo contato com os alunos, como hoje eu tive, o cheiro da escola, aquele aconchego dos alunos, ele é insubstituível. Então, a gente tenta fazer, mas não é a mesma coisa. E acredito que os professores que já tiveram aí a possibilidade de estar numa escola sentem a mesma coisa. E aí vocês, como estagiários, que acredito que são todos, com certeza também aqueles que já tiveram a possibilidade de encontrar-se numa escola, sentem essa necessidade, né? E aí, voltando na questão de que as escolas precisam pensar nessa questão de como organizar-se para receber os alunos, porque por mais que um professor sente falta, com certeza os alunos sentem muito mais, né? E aí tem uma experiência muito bacana, não sei se vem ao caso, mas como eu comecei a falar, acho importante compartilhar, como supervisora, já tive estagiários na escola onde eu trabalho, e foi muito bacana, porque foram algumas estagiárias, e elas participavam das atividades junto com a gente remotamente, ajudavam as professoras na elaboração de roteiros, na organização, na entrega desses roteiros aos alunos. Quando eu falo de roteiros, não sei se vocês sabem da realidade, mas as escolas com uma certa carência que eu digo de tecnologia,
Então, não tem necessariamente uma plataforma, não tem, como a gente está fazendo aqui agora, uma forma de encontro online. Então, esses encontros, eles são feitos através de roteiros semanais que são disponibilizados para os alunos. E aí, a Secretaria de Educação tem todo um trabalho por trás para poder ajudar com que esses roteiros cheguem até os alunos. E aí, a dificuldade de acesso para mandar uma mensagem para os alunos de como organizar aquelas atividades. Então, os professores têm um trabalho muito bacana por detrás, que muitas vezes não é percebido pela sociedade, ou às vezes pelos pais, mas é um trabalho maravilhoso, onde os professores se organizam em mutirão para poder chegar até o aluno aquelas atividades. E depois o retorno. E assim, foi uma experiência muito ímpar, muito linda, porque quando começamos com esse ensino remoto, não sabíamos por onde, e a gente foi trilhando um caminho. E sempre eu comentava com os professores assim, vamos dar as mãos simbolicamente uns aos outros. E aí a gente vai chegar ao final desse caminho com risos e com flores. E foi o que aconteceu. Nós conseguimos chegar nesse caminho no final do ano, e aí os professores conseguiram fazer atividades, projetos, provas. Foi todo um trabalho muito gratificante, porque foi um aprendizado. Mas o mais interessante nesse trabalho é porque nenhum professor segurou a mão no sentido de não caminhar junto. Nós caminhamos juntos, com todas as dificuldades, com todos os problemas, e foi maravilhoso. Então, a primeira vez que eu recebi na escola onde eu trabalho estagiários, eu imaginei como e o que lidar e como fazer. E nós conseguimos. E no final, a estagiária saiu com uma bagagem bem bacana que ela mesma colocou para a gente numa reunião virtual que fizemos, tá? Então, aí eu não sei se estendi muito, professora Cláudia, professora Conceição, mas vocês me instigaram a falar sobre isso quando vocês falaram do ensino remoto, que é a realidade do mundo, do país, principalmente, e a realidade aí que nós temos que enfrentá-la como profissionais e tentar fazer dela o melhor possível, né? É uma experiência única, acredito que vai ser essa única, mas é uma experiência onde nós vamos sair todos renovados e com muito aprendizado nessa bagagem. Então é isso, não sei se estendi muito, gostaria de ouvi-las para poder aqui começar a minha fala. Então, eu acho que sim, pode começar a sua fala, né? E é bom falar para as meninas perceberem, no sentido de que, quando você fala da escola que você supervisiona, a ideia de que a educação infantil está ali, e que também é um município que os meninos não têm nem telefone, né? Então, é aquele bilhete que a professora manda, aquele bilhete escrito à mão. Então, é nessa perspectiva, porque, assim, Jequié também tem muita carência, né? As escolas que a gente trabalha lá no estágio é desse porte, né? E, às vezes, quando você fala, assim, o pessoal pode pensar que é uma escola que tem dinheiro. Não tem. E as crianças não têm telefone, as professoras também, às vezes, nem têm telefone que dá para tudo isso, né? Então, só para chamar a atenção. Era bom, inclusive, ela falar de que escola, a professora Clara, desculpe, onde fica essa escola, né? Qual é o estado, a cidade, bom para os alunos entenderem mais ou menos de que lugar a senhora fala, né? Então, eu vivo duas realidades. Eu falo de Minas Gerais, tá? Uma cidade bem do interior. A cidade onde eu moro tem 4.800 habitantes, tá? Então, é uma realidade, como disse a professora Cláudia aí, sem acesso à internet, praticamente. São poucos os alunos que têm acesso a um WhatsApp, a um Google Meet, né? Então, é uma realidade bem assim, como eu posso dizer, bem interior do Brasil mesmo. E também trabalho numa escola já um pouco maior, de uma cidade bem maior, tá? E é uma escola militar. Então, essa escola militar, ela já tem, assim, um pouco mais, não vamos dizer de recurso, porque é uma escola estadual, mas é uma escola onde existe mais amparo, porque é uma escola
pública, é uma escola estadual, porém é uma escola da Polícia Militar de Minas Gerais. Então, aí a gente já tem um pouco mais de amparo para trabalhar. Mas quando eu falo dessa escola militar, ela não foge muito da realidade da outra, porque no dia 18 de março, quando nós, professores, tivemos que deixar as salas de aulas e vir para as nossas casas, a escola não tinha plataforma, a escola, uma escola pública comum, como todos conhecem. Daí, a escola começou a investir e começou a fazer a implantação, e aí nós já tínhamos a implantação do Positivo, trabalhávamos com material da Positivo. E aí, daí, a gente começou a implantar a plataforma, e hoje tudo funciona pela plataforma. Mas foi tudo aprendizado. Nenhum professor sabia lidar, então a gente teve todo um esforço, um amparo da equipe pedagógica para a gente poder conseguir fazer esse trabalho. Tá? Então, são duas realidades diferentes, mas duas realidades muito gratificantes. Obrigada, professora. De nada. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um vídeo que eu fiz, só um minutinho aí. Pegou aí não, né? Ainda não. Só um minutinho. Eu fiz um vídeo pedindo licença aos estudantes aqui hoje para poder fazer essa apresentação. Ocorreu um erro aqui, por isso que não foi. Só um minutinho. Porque, afinal de contas, eu estou entrando na sala dos alunos, né? Então, pedi licença aí. Então, peço licença aos estudantes, estagiários, curso de pedagogia, e agradeço aí a professora Cláudia e professora Conceição pelo convite. E aí, nós vamos começar aqui com a fala, tá? Educação infantil na contemporaneidade. E já trouxe para vocês aí o vídeo da maior flor do mundo, José Saramago. É a minha paixão, gosto muito, e acho que o professor que se inspira aí nas ideias de Saramago, com certeza, vai ser um bom professor. E aqui foi o link do vídeo, tá, gente? Eu deixei aí o link, porque tá no Drive, mas tá para vocês. Se vocês quiserem depois assistir, vai ficar disponível para vocês aí. E aqui também foi aí o que eu passei agora, a importância de cada um dentro do grupo e o respeito ao outro. E aí vem a questão da nossa fala, né? Vamos pensar aqui hoje a educação infantil dentro aí do que trouxe a proposta da Base Nacional Comum, que é o que é a nossa proposta hoje. Então, a gente pode pensar na educação infantil, mas antes de pensar na questão do que nós vamos discutir aqui, eu gostaria de fazer com vocês, como eu costumo fazer com os meus alunos. É o que às vezes chamamos de avaliação diagnóstica. O que os meus alunos sabem, a partir daquele diagnóstico, eu começo o meu trabalho.
Isso acredito que todos os professores têm essa ideia para poder trabalhar em cima do que é necessário. Então, o que foi que eu imaginei? Como eu nunca conversei com vocês, hoje é nosso primeiro encontro aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês um jogo. Então, nós faríamos esse jogo, ou seja, vocês iam responder as questões, e a partir daquelas questões, eu venho com a minha fala, e no final a gente repete o jogo novamente, para ver o que ampliou no conhecimento de vocês. Tá? Então, são algumas perguntas, são 6 perguntas básicas lá da base, tá? Então, se vocês me permitirem, eu vou fazer isso. Pode ser, professora Cláudia, professora Conceição? Sim, claro, vamos Sim, jogar. claro. Só que aí eu queria pedir às 2 professoras para não participarem do jogo. Isso se vocês não se importarem. Tranquilo. Por quê? Caso vocês participem, é questão de legislação, então depois tem o pódio no final do jogo, e aí, se vocês duas ou ganharem, né? A professora é professora, se perderem também não vai ficar bom. Então, eu preferia fazer esse jogo só com os alunos, se vocês não se importarem. Então, vem aqui o jogo, eu vou copiar o link e vou colocar no chat, tá? E aí vocês vão entrar pelo link que eu vou colocar no chat e daí vocês jogam, ok? Então, copiei o link e vou colocar aqui no chat. Estou encaminhando o link aí. Chegou aí o link? Sim, chegou. Tá. Então, o que é a proposta? Os alunos vão clicar nesse link e vão jogar, tá? O jogo, ele conta o tempo e conta também o seu número de acertos. Depois a gente compartilha aqui os alunos que jogaram e quem conseguiu o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, no caso, que é o pódio, tá bom? Algum aluno pode me dar o sinal aí, se chegou, se conseguiu abrir o link? Consegui. Tudo certo. Beleza, obrigada. Então, joguem enquanto vocês podem, gente. Já que a gente não pode, né, Conceição? A gente ficou de fora. Com certeza, exato. Mas Eu vou até jogar lá no WhatsApp, às vezes alguém não consegue. Temos aí 2 jogadoras. vamos lá, gente, participar 5. do jogo. Aí, Já temos 5. Já temos 10 jogadores. Tem prazo? Não, eu pensei em aguardar aqui um minuto e meio, no máximo 2, tá? Porque cada questão aí é, né, de 20 segundos a 30 segundos para responder. Então, no máximo 3 minutos, todos já terminaram. Temos cerca de 30 pessoas na sala. Deve ter algumas pessoas repetido, né? Lara também não conseguiu. Veja lá no WhatsApp, Lara. Estamos com 13 jogadores. 13 que já terminaram, né? Não, 13 estão jogando. tem muitas fases, Cléria? Tem 6 perguntas. Ah, tá bom. Vamos lá, gente.
Ai, fiquei curiosa, viu? No final eu deixo. Pra gente fazer. Ah, não sei não. As meninas estão dizendo que está demorando para carregar. É porque eu acho que é porque elas estão no celular, não? Ou a internet mesmo. Vamos fazer o seguinte, Clara. Já tem 15 pessoas jogando, é? É isso? Sim. Eu posso passar para outra fala e depois eu retorno aqui. É bom, O que né, vocês Cláudia? O acham? que é que você acha? Sim. Então, ok. Então, deixa o jogo aí um pouquinho, não posso deixar muito, porque senão está dentro da minha fala, tá? E aí eu retorno aí daí a pouco. Então, as perguntas para a professora Cláudia e a professora Conceição, porque os alunos estão vendo, são essas perguntas que eu coloquei aí agora. A expressão pré-educação, a expressão educação pré-escolar foi utilizada no Brasil até a década de... Em 2006, LDB antecipou o acesso ao ensino fundamental e a educação infantil passa a atender. Aí vem as opções, tá? Vem 3 ou 4 opções para o aluno marcar a correta. Em 2013, a LDB determina a obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças. A emenda constitucional número 59/2009 determina a obrigatoriedade da educação básica dos... Aí vem as 4 opções. Eixos estruturantes das práticas pedagógicas da educação infantil. De acordo com a BNCC, quantos direitos de aprendizagem asseguram na educação infantil condições para a aprendizagem? Então, são essas as questões aí, tá? Então, a gente começa com a fala aí, pensando na educação infantil, né? A educação infantil, de acordo com a BNCC. Aí vem as respostas. E Então vamos aí, se os... com quem já fez, vamos trabalhar com quem já fez, só para a gente ver como é que está o nosso público, né? Porque senão perde a graça também. Exatamente, vamos voltar lá. Porque a intenção é o seguinte, eu compartilho depois, no final eu faço o jogo de novo para ver as pessoas que acertaram. É porque muita gente não consegue por conta de estar no celular e por conta do sinal. Exatamente. Mas aqui a gente já tem aí 17 jogadores. Ah, tá ótimo, Ó, tá ótimo. tá ok. Eu posso agora interromper o jogo, a gente compartilha o pódio dessa primeira etapa e depois a gente faz de novo, tá? Sim, vamos ver Então quem está terminei o entendendo jogo de agora. educação infantil ou de legislação da educação infantil. Então, terminei aí, tá? Agora a gente vai ver o pódio. Juliana, terceiro lugar. Exato. Cris, Que segundo lugar. ótimo. E quem ficou em primeiro? Thaís. Thaísa. Que ótimo. Então, Que ótimo. e aí a gente fazendo isso, agora quem jogou, depois da minha fala, vai ter vontade de jogar porque já sabe as respostas. Então já parte de um pressuposto de que vai ouvir, vai entender, né? Então é essa questão que a gente traz aí. Alguém aí gostaria de falar se gostou do jogo, se entendeu? Eu achei muito rápido, a pergunta passou muito rápido. Eu mesmo desviei a atenção e, tipo assim, perdi a pergunta e acabei ficando dura sem responder. Eu deixei o prazo de 20 a Aquela 30 live lá segundos. apareceu no pódio. Carol Mas tava aí no daqui a pódio, pouco você vai depois ter acho mais. que ela se distraiu. Desculpa, Juliana.
Não, eu estava comentando que Carol estava no pódio, daí depois ela acho que se distraiu, porque realmente tem que ter pensamento rápido. E muita gente está dizendo aqui que não conseguiu jogar, porque não conseguiu nem ler. É isso que é a pena, né? Porque o sinal fica. Mas quando eu compartilhar ele novamente, vocês já vão conseguir ler melhor, porque vocês já estão inteirados com o assunto que nós vamos abordar aqui, tá? Então vem a questão da educação infantil, que foi uma das questões abordadas lá, que a expressão pré-escolar, utilizada no Brasil até a década de 80, expressava o entendimento de que a educação infantil era uma época anterior, independente e preparatória para a escolarização, que só teria seu começo no ensino fundamental. Situava-se, portanto, fora da educação formal. Então, depois, a gente hoje já sabe que não, que é um bloco. Antes pensava-se aí como se fosse algo separado, né? Já sabe-se que não, que é uma sequência, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. E aí, a partir da Constituição Federal de 88, o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade torna-se dever do Estado, porque até então o Estado não tinha obrigação com essa faixa etária, tá? Então o Estado até ajudava, mas a maioria das vezes as prefeituras e as escolas particulares é que abraçavam essa faixa etária de escola, tá? Posteriormente, com a promulgação da LDB, em 96, a educação infantil passa a ser parte integrante da educação básica, situando-se no mesmo patamar que o ensino fundamental e o ensino médio. É o que nós já conhecemos hoje. Então, para os estagiários, essa realidade não é muito diferente, porque às vezes tem poucas lembranças aí dessa parte antes de 88, tá? E aí, a partir dessa lei da LDB, antecipou o acesso ao ensino fundamental para 6 anos. Não sei se vocês lembram disso, né? Quando o ensino fundamental tornou-se com a idade de 6 anos. E a educação infantil passa a atender a faixa etária de 0 a 5 anos. Então, 0 a 5 em educação infantil. Né? Entretanto, embora reconhecida como direito de todas as crianças e dever do Estado, a educação infantil passa a ser obrigatória. Então, hoje, a educação infantil é obrigatória para as crianças de 4 a 5 anos. Então, todas as crianças de 4 a 5 anos devem estar matriculadas na escola. É obrigatório. Né? Há um tempo atrás, não. Né? Depois da emenda constitucional 59/2009, é que essa faixa etária passa a ser obrigatória e a educação básica passa a ser de 4 a 17 anos. Isso tinha a pergunta lá. Então, a educação básica, né, ela começa na educação infantil, com 4 anos, e se estende até os 17 anos, que é o ensino médio. Então, a educação infantil, ensino fundamental, 1 e 2, e o ensino médio. Então, essa parte, ela é obrigatória a partir dessa emenda constitucional 59 de 2009, tá? E aí, gente, eu trouxe aqui a parte da emenda constitucional aí, deixo o link, tá? Se alguém quiser, é só clicar aqui, que vai levar você lá até a página. Então, eu vou deixar os links direitinho aí para vocês, tá? É só vocês fazerem isso que vocês vão ter acesso lá à emenda constitucional, tá? Então, a educação básica, obrigatória e gratuita, tá? Lembrando disso aí, obrigatória e gratuita, tá? Então, o Estado, quando a gente fala em Estado, a gente está falando a nível federal, tá? Não é Estado Minas, Estado Bahia, tal, é Estado a nível federal. Então, essa escola ela é gratuita de 4 a 17 anos de idade. Assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Então, lembrando isso aí também. Aqui também deixei o link para depois vocês terem acesso aí aos documentos, ao portal lá do MEC, e aí vem falando das diretrizes. Essas diretrizes nacionais da educação infantil, no seu artigo 4º, define a criança como, isso é muito importante a gente ter essa ideia, sujeito histórico e de direitos,
que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Isso é muito importante, porque na maioria das vezes, quando a gente não pensa na educação infantil dentro desse bloco, muitas pessoas pensam na educação infantil como aquela fase em que a criança vai entrar na escola e ali ela já tem que estar preparada para poder enfrentar tudo. Não. Estamos lidando com educação infantil. A infância não podemos deixá-la passar como se ela não existisse. Nós estamos lidando com crianças, com a infância. Então, na infância, precisa se construir a identidade. Mas na construção dessa identidade, nós não podemos deixar de lado o que se faz na infância, que são as fantasias, as brincadeiras, tá? Os questionamentos. Isso faz parte da educação infantil. Então, vamos preocupar com a educação infantil no sentido de que estamos lidando com crianças e não adultos em miniaturas, tá? A parte da fantasia é importantíssimo. A brincadeira, os contos de fadas. Então, levar bem nesse sentido para a gente não fazer da criança um adulto antes do tempo. Então, eu trago aqui para vocês também, como maneira e como forma de conhecimento, talvez até já sabem dessa lei, né? Que é a Lei 14.040, de 18 de agosto de 2020, que fala aí do ensino remoto, tá? É que a educação infantil, ela tem que ter o ensino remoto, como tem aí o ensino fundamental, o ensino médio, tá? Porém, as horas podem ser reduzidas. Não precisa ser necessariamente as 800 horas, tá? Então, a carga horária pode ser reduzida de acordo com a realidade de cada escola. Então, cada instituição vai fazer a sua organização para poder amparar essa criança, mas não deixá-la sem o seu direito de ter a escola, mesmo que essa escola seja remotamente, tá? Então, deixei aqui os links, vou deixar com as professoras aí, depois vocês podem fazer a consulta, a lei toda direitinho, para vocês terem esses conhecimentos. Então, a BNCC, ela traz algumas questões aqui, que eu coloquei também no jogo, né? Os eixos estruturantes das práticas pedagógicas. Interações e brincadeiras. Isso é importantíssimo. Essa questão da criança na educação infantil, ela ser aceita no meio que ela está. Então, isso vem da interação. Ela precisa se interar nas brincadeiras, interar nas atividades, tá? Ela precisa desse amparo para ela poder se sentir protegida e ela se sentir aceita. Então, o professor precisa ter todo o cuidado na questão do trabalho com a educação infantil, não pular as etapas, cuidar da criança que está naquela faixa etária que ele está responsável, utilizando essa questão das brincadeiras e das interações. Eu falo muito essa questão de que a educação infantil não é pular a etapa, mas vivenciar o momento. E aí também uma questão que vem aí dos direitos, né? A BNCC traz esses 6 direitos de aprendizagem. Então, quando fala em direito, né? A criança tem o direito, ela precisa desse momento conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. A criança que não conhece a si mesma, como ela vai ser preparada para o ensino fundamental, para o momento de alfabetização, se ela não se conhece, né? Se ela não aprendeu a conviver, se ela não sabe brincar, se ela não participa das interações com os outros, se ela não explora o meio em que ela está e se ela não sabe se expressar. Dificilmente ela não vai conseguir, provavelmente ela não vai conseguir um bom ensino fundamental e depois as outras partes da educação. Então, é muito sério quando a gente pensa em questão de direitos, né? Não sou advogada, mas dá para a gente entender que quando fala-se em direito, a gente não pode violar. Então, o professor tem que ter conhecimento desses direitos para não violar o direito da criança e pular as fases aí.
tá? Agora, quando por isso que fala-se professor, né? Professor gosta muito de jogo, de brincadeira, de interação, e aí agora eu trago para vocês um outro jogo, tá? Esse jogo, ele é o seguinte, eu trouxe aqui a roleta, e aí eu vou pedir que vocês façam, abrem aí os microfones e falam. Então, eu preciso de algumas pessoas para participar do jogo. O jogo é o seguinte, eu vou rodar a roleta. Onde a roleta parar, alguém aí vai comentar o que entende por esse direito. Eu coloquei na roleta os direitos: conviver, brincar, aí coloquei passa a vez, porque você não vai falar, quem vai falar vai ser outro. E aí coloquei uma forma da gente interagir e brincar um pouquinho aqui na aula. Que mesmo sendo uma aula não, né? Eu estou tão acostumada a falar aula, eu encontro uma roda de conversa, eu acho interessante a gente ter esse momento. Quem aí que se habilita a começar? Se as professoras quiserem participar agora, fiquem à vontade. Eu preciso de uma pessoa que se habilita aí para iniciar, para eu rodar a roleta e os demais verem que é uma coisa bem comum. Posso ir, Conceição, professora Conceição. Vamos lá, eu vou rodar a roleta, quando você quiser, eu paro, e aí você fala, onde parar, você fala daquele assunto. Pode ser? Pode. Então, beleza. Quando você quiser, pode mandar parar. Ah, então tá, pode parar. Só parei. Eu fiquei achando que a roleta que ia parar sozinha. Não. Aí a seta está indicando para participar. E aí a intenção é você falar do que você entende por esse participar dentro da educação infantil e dentro desses direitos de aprendizagem. Olha, eu entendo, né, que como você bem trouxe lá no seu slide anterior, que a criança, ela há muito tempo que a gente tem que deixar de vê-la como adulto, né, em miniatura. E se a gente for pensar nesse mundo virtual, a gente tem visto muito isso ser retomado, né, das mini influência digital, né. E aí eu acho que as pessoas estão se perdendo um pouquinho e trazendo a participação das crianças para um mundo que não é o mundo delas. Em relação aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, eu penso que a criança, né, ela precisa, assim, de fato, participar de todo o seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. Ela é a protagonista desse processo, né? Juntamente com a mediação dos adultos, né, e das outras crianças. Então, quando você proporciona e permite que a criança participe e tenha essa interação na hora de brincar, de cuidar dela, do processo, vamos dizer, de uma situação didática onde o brincar e o educar, eu vou mais além, né, além do cuidar, do brincar e do educar, tem o amar, né? A gente precisa amar a criança no sentido não da piegas, mas desse saber ludo-sensível, que é entender essa criança como sujeito. Então, eu entendo que é um direito que precisa ser validado, que precisa ser, vamos dizer assim, construído e, ao mesmo tempo, garantido à criança, que ela participe das atividades, das suas vivências e do seu processo de aprendizagem. Vamos lá, Obrigada e agora... pela participação. Professora Cláudia? Não, eu não. Deixa as meninas. A gente tem aí algumas que precisam participar mais. Vamos lá, gente? Alguém aí? Vamos, gente, brincar, participar, interagir. Meu Deus, quem quer? É só uma roleta russa. E quem sabe sai ali, chama um colega, passa a vez. Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula, então você entendeu. Quando você falar roda, eu rodo a roleta. Quando você parar, eu paro e aí você fala sobre
o que saiu ali para você, ok? Então, agora é com você. Pode rodar, Pro. Pode. Manda parar. Adorei. Deixa eu. Eu escutei um som, eu parei. Quer que roda de novo, Ana Paula? Ótimo esse. Ana Paula Não, chamou. gostei, Pro. Então chama um colega. Quem é Ana Paula? Vou chamar minha amiga Tainá Pereira. Tainá. Eu sabia que tu ia me chamar. Então vamos lá. Tainá, eu vou desligar o meu microfone. Quando você falar, roda a roleta, eu vou rodar, e daí você fala parar e eu paro, ok? Ok. Pode rodar, professora. Para. Chama Chama um colega. Deixa eu ver. Eu vou chamar. Deixa eu ver. Caroline Correia. Caroline Pode Correia. falar? Será que ela pode falar? Caroline Cadê Correia. você, Caroline? Foi, pronto, aqui. Tá. Quando você falar roda, eu vou rodar a roleta. Depois você fala para. Certo. Pode rodar. Para. No caso, próximo. Então você foi salvo aí. Quem é o próximo que se habilita? Vamos mais uma vez, gente. Ah, tá. Eu achei, Mas só... quando eu vi o nome próximo, eu achei que eu ia ter que falar sobre o próximo. Não, você passou para o próximo. Ai. Quem é o próximo que vai jogar? Quem se habilita? Parece que é a Itana, né? Levantou a mão. Itana, você? Isso, pode ser. Então, vamos lá. Quando você falar roda a roleta, eu vou começar a rodá-la. Roda. Para. Um colega. Aí a gente agora faz a última vez e encerra, tá bom? Chama um colega, então. Andresa. Andresa? Andresa, a Itana tá lhe chamando. Ela tá com o microfone, então vai Thaísa. Pronto. Thaísa. Cadê a Thaísa? Tô aqui, pode rodar. Para. Participar. O que Eu tenho você que falar, acha então, do sobre a direito? participação? Do Só para entender direito. a dinâmica. Aí você vai falar do que você entende de participar quando a gente está falando da questão do direito da criança na educação infantil, dentro da BNCC. Então, você vai falar a sua ideia, não precisa ser propriamente o que está na BNCC. O que você acha que é esse participar. Pronto. Eu acredito que esse participar seja a questão mesmo. Eu vou ir, gente, no básico, viu? No que eu realmente eu acho. Eu acredito que seja aquela questão, né, do aluno participar das aulas e também a questão de ele poder interagir. Tipo o que está no nosso semestre, eu falo em questão do terceiro semestre, que as aulas estão sendo interativas. Então, eu acredito que seja um participar ligado a isso. Que o aluno participe das aulas e que ele se sinta parte dela. Eu acho que basicamente é isso. É o que eu penso, né? Bacana. Obrigada pela sua participação. E aí a gente vai passar para frente, porque senão nós vamos demorar muito aqui na fala. Então, aqui
só mesmo para a gente fazer um momento de descontrair, tá? Para vocês também quebrarem aí esse gelo de não querer falar, e aí isso é bom que a gente quebra um pouquinho isso. Então, quando a gente pensa lá na trajetória da educação infantil, coisas bem importantes, né, que nós precisamos aí, a questão do observar. Voltando lá. A observação da trajetória individual e coletiva. Então, o professor tem que estar atento o tempo todo nessa questão do aluno ali, no individual, mas também ele no meio dos colegas, interagindo com os demais. Como é essa reação da criança, quando ela brinca sozinha e quando ela brinca com os outros. Isso faz parte do trabalho do professor, essa observação dessa trajetória, tá? Então, a gente vai ver por que é importante essa observação. A organização e proposição pelo educador das experiências. Então, quando o professor ele observa as experiências, tanto individual quanto coletiva, ele consegue traduzir isso numa forma de avaliação, para ele poder ter o conhecimento e saber o que esse aluno consegue dentro do grupo e sozinho. E ali ele consegue fazer a sua prática funcionar melhor, tá? Então, aí eu trouxe alguns itens, o vestir, o higienizar-se, as brincadeiras, como essa criança experimenta diversos materiais, como ela lida com o novo, como ela se aproxima do outro, isso tudo o professor precisa estar atento a esses detalhes. Por quê? Porque vem a questão muito importante aí na educação infantil, e que na maioria das vezes o professor não se preocupa muito, e quando ele depara com esses registros, ele logo leva um choque, eu tenho que fazer isso, então já é bom vocês irem tendo essa ideia. Já que a educação infantil não é uma fase de que existe a reprovação e nem é critério para poder entrar no ensino fundamental, então é importante o professor ter todos esses registros para acompanhamento da criança e isso ficar arquivado na escola, tá? Então, são relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos. Então, eu trouxe uma junção de imagens aí para a gente pensar que desde a Idade da Pedra, da Antiguidade, né, o homem das cavernas já tinha maneira de registro. Como ele registrava? Né? Então, hoje, nós, com toda essa tecnologia que nós temos, nós não podemos deixar de lado os registros. Porque a tecnologia, ela vem para ajudar, mas às vezes ela vem e atrapalha um pouco também. Porque já que é tudo muito fácil, eu não preciso escrever, eu não preciso registrar. E aí? O ano termina e qual foi o trabalho que eu fiz com os meus alunos? Então, é importante, desde o início, ter essa trajetória. Tá? E uma coisa que é muito gratificante na educação infantil, quando os pais chegam na escola, que nós, professores, temos ali os relatórios, os portfólios para poder apresentar, isso é gratificante. E os pais amam essa questão. E o professor tem uma maneira de avaliar esse aluno. Né? Então, é bem importante a gente pensar nessas questões. Tá? E isso também está registrado na BNCC, essa questão aí dos registros, como organizar esses registros, tá? E vem aqui, né, por fim, precisamos reunir elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças. Então, nós precisamos desse momento, nós precisamos reorganizar a nossa vida, precisamos reorganizar a parte pedagógica, no sentido de que não podemos deixar as crianças sem ter os seus direitos garantidos. E aí vem uma questão, qual que é o desafio do século XXI, né? O de encontrar novas maneiras de alcançar mais alunos, ajudando-os a aprender melhor. Porque não é alcançar alunos no sentido de números, mas no sentido de atingi-los, de fazê-los ter vontade de conhecer sempre mais, de alcançar o conhecimento. Porque o professor, quando ele consegue tocar o aluno no sentido de fazê-lo buscar o conhecimento, o professor cumpriu o seu papel. Independente de quantos alunos ele tem, ele precisa encontrar esse aluno. E encontrar não é só ir na sala
e vê-lo sentado numa cadeira ou vê-lo pela tela de um computador, mas sim tocá-lo e fazer com que esse aluno tenha vontade de aprender. Então, gente, eu trouxe aqui um material complementar para vocês, tá? Eu participei aí da coordenação do PNAEC durante todo o processo que o PNAEC aconteceu, tá? Até o ano de 2018. No ano de 2017 e 2018, o PNAEC, ele trouxe aí, contemplou a educação infantil. Então, a gente teve a possibilidade de trabalhar com bastante material, foram, assim, materiais riquíssimos, e aí eu deixo para vocês esse link aí, que leva vocês direto lá nos cadernos do PNAEC, tá? Tem vários cadernos e traz muita coisa bacana, traz muitas experiências, traz projetos, então é um material muito rico e eu achei importante compartilhar aqui com vocês. Também trouxe para deixar aqui o referencial curricular da educação infantil, volume 1, 2, 3, que apesar da gente ter aí a BNCC como diretriz, nós não podemos esquecer que nós temos esses referenciais, que são importantíssimos aí para parte do trabalho com a educação infantil. E tem um projeto Leitura Escrita, que é um projeto que está dentro do material do PNAEC, que também deixo aí para vocês, que nós não vamos ter muito tempo de falar sobre ele, eu até tinha separado aqui para a gente falar, que é muito bacana ver essa questão de como é que estamos lidando, se estamos quebrando as fases da criança, ou se estamos trabalhando adequadamente, então muito bacana, eu vou deixar para vocês aí, tá? E antes, aqui eu trago uma questão de reflexão, tá? Essa questão aí, quando a gente pensa assim, não entra no lago, você pode se afogar. 2 passarinhos dizendo lá pro patinho, né? Aí a gente pensa, os limites do outro. E aqui embaixo, deixa eu tirar essa tela aqui, não precisam ser os seus. Então, essa frase para a gente refletir, tá? E antes da gente encerrar a minha fala aí e abrir para as perguntas, eu vou compartilhar também aí no chat com vocês um link para vocês escreverem lá para mim 3 palavras do que é que vocês entendem por educação infantil, tá? Então, eu vou copiar aí o link, vou interromper aqui esse compartilhamento e preciso que vocês interajam mais um pouquinho aí comigo. Sei que vocês já estão fazendo bastante isso, mas é importante para a nossa fala aqui. Quem puder aí participar, só um minutinho. Então, mandei um link aí para vocês fazerem aí para mim, compartilharem o que vocês acham aí da educação infantil. Então, gente, todo mundo participou, conseguiu? Quer que coloque no WhatsApp? Acho que já tem um monte de coisa já, né?
Põe no WhatsApp, Leila pediu, Cláudia. Já coloquei. Mas já tá bom também, porque já, né, tem pouca gente, então vamos lá. Então, eu posso deixar também aqui, tá? E deixo aberto, daí a pouco, no final, eu coloco nos slides e encaminho para vocês com as respostas de todos aí, tá bom? Então, a gente pode encerrar por aqui a minha fala. Não tem o teste de novo para quem aprendeu as questões? Exatamente. Aí eu ia perguntar se vocês querem o teste de novo ou o que vocês acham. A turma define. A turma define aí que eu posso agendar aqui de novo. Quero aprender a fazer essas brincadeiras, amei demais. Que bom. Mas são importantes para concurso, gente. Quando é época de concurso, é hora de você voltar para tudo isso, né? Então, por que não aprender agora, de uma vez por todas? Né? E vocês têm a facilidade, que eu e Conceição já não temos mais, de confundir, né? O que era antes e o que vem depois. Então, já está mais fácil para vocês. Então, pode selecionar o jogo aqui mais uma vez para a gente encerrar? Você coloca e a gente vai conversando e o jogo vai rolando, né? Ok, então. Guarda só um minutinho que eu vou compartilhar o link aqui com vocês. Então, foi aí o link, tá, do jogo. Quem quiser e puder participar enquanto a gente conversa, deixa o jogo, depois a gente encerra e mostra o pódio de novo. Pode ser assim? Sim. Beleza. Então, pronto, já podem ir respondendo lá, né, o joguinho, e a gente vai agora conversar um pouquinho, né, com a professora Clara. As pessoas já estão perguntando se são parentes, né, a cara de uma, o focinho da outra. Minha filha, isso aí não tem nem como negar, né, porque se você fechar os olhos e ouvir Clara, você, em vários momentos, a gente pensa que é a Cláudia que está falando, né? Não são gêmeas, óbvio, a gente sabe que não são gêmeas, mas são muito parecidas. Independente do sobrenome, basta olhar para ver o jeitinho de falar, a forma de... Aí é que eu digo, né? E voltando a essa questão da mulher. E aí eu percebo, assim, como a ancestralidade é forte na vida da gente, né? E as marcas que vocês trazem da ancestralidade de vocês é assim, tá na cara, né? Assim, no jeito de ser. Muito bonito isso. Bacana, obrigada. Então, enquanto isso, né, porque tá faltando uma, se a outra tivesse aqui, você ia confundir um pouco mais, mas a gente tem um exemplo disso. Thaísa tá aí com a gente, Thaísa é do terceiro semestre, veio acompanhar, né? Thaísa também é assim, são 4 irmãs, lá não são nem 3, né, Thaísa? E é tudo muito parecido, enfim, tudo muito com a idade muito próxima. Bom, então, fora isso, né, o que a gente tem que falar desse encontro de hoje? Né, o que eu tenho para dizer é no sentido de que aqui a gente viu algumas questões de educação infantil que podem ser úteis para a gente situar, né, quem ainda não estudou sobre isso, ou quem já estudou, mas não lembra, né, e também essa ideia de pensar, inclusive metodologias, né, já que alguém falou aí de metodologias, né, a ideia de buscar um joguinho, né, de buscar uma forma de chamar a atenção da turma, né, essa turma é um pouco tímida, né, e pelo menos a roleta fez isso, né? Alguém, a Itana chamando fulana e chama cicrana e faz essa participação. Por quê? No dia que a gente não participa de uma aula, e eu pensando nisso nas crianças, né, a gente fica cansada, né? Então, quem está aqui conosco desde as 7 horas da noite, que não falou nada,
tá mais cansada do que Clara, a Conceição, que teve reunião de AMP à tarde, né? Mas a gente fala um pouquinho aí, sai um pouquinho, né? Conceição hoje começou a reunião da tarde dizendo que estava muito chateada, que né? Ela falou isso no final, né? Que começou a reunião muito para baixo e que daqui a pouco ela conseguiu respirar, sentir mais alegria, mais acolhimento. Isso é a participação, né? Então a gente precisa participar para a gente sentir gente. Né? Então, quem está aí escondidinho atrás da câmera, né? A gente faz esse convite para participar. Né? Então, Clara, eu gostei bastante, acho que é claro que tem horas, o tempo atrasa, né? E a tecnologia, a gente sabe dessas limitações, né? Mas aí eu queria abrir para as meninas, para os meninos, né? Também, para todo mundo, quem quiser fazer perguntas, no sentido de conversar mesmo, de querer entender alguma questão. Com vocês. Na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, eu quero fazer um elogio, que eu adorei essa roda de conversas. Eu achei que a forma como ela foi proposta foi bastante legal, muito interativa. Eu acho que proporcionou o pessoal estar participando. E a gente conseguiu aprender brincando, né? Isso eu achei muito interessante. Que bom, fico feliz de você ter tido essa visão, né? Essa questão aí da distância e de estarmos aí numa aula virtual, numa fala, numa roda de conversa, seja o que for, né? A gente interagir e fazer com que o outro entenda o que a gente tentou passar é muito bacana. Aí eu fico feliz. A gente vai abrir para as perguntas, né? Isso, então, vou começar. Eu não vou conseguir ligar a câmera porque o meu notebook descarregou, aí eu estou usando outro notebook que não funciona a câmera. Problemas tecnológicos do ensino remoto. Eu queria agradecer, em nome de toda a minha turma e dos alunos dos outros semestres que estão aqui também, a professora Clara por estar conosco hoje. E o meu trio ficou para fazer algumas perguntas para a senhora hoje, referente à sua fala sobre a educação infantil na contemporaneidade. E a pergunta que eu queria fazer para a senhora é: como a senhora vê o brincar influenciado pelo uso das tecnologias no desenvolvimento de aprendizagem das crianças? Como a senhora acha que isso influencia no processo de aprendizagem das crianças? Como essas tecnologias podem apoiar as crianças? Sim, vou falar aqui da minha prática e da minha realidade. Eu acredito que as tecnologias têm muito a contribuir, mas também têm muito a prejudicar. Então, é preciso todo cuidado com as crianças com essa questão da tecnologia. Muito bacana você ver uma criança que se interage, que consegue mexer com as tecnologias hoje, mas também nós temos que ter muito cuidado ao lidar com isso, porque a infância, ela não pode ser perdida. Como eu disse na minha fala anterior, precisamos ver a criança como criança. Então, a parte do brincar, quando ela envolve muita tecnologia, essa questão do corpo, a questão da mente, pode depois sofrer algum prejuízo. Então, eu sugiro o seguinte: a tecnologia precisa estar, ou seja, ela já está aí, né? Mas nós não podemos deixar de lado também a questão das brincadeiras, brincadeira de roda, as brincadeiras de pular corda, as brincadeiras de soprar bolinha de sabão, a brincadeira de pique-esconde. Então, são brincadeiras que o corpo agradece e a mente também. Então, lembrar sempre, criança é criança. Então, não podemos deixar essa parte se perder. Não sei se respondi, mas é o que eu entendo aí e que eu tento fazer com os meus alunos e com as pessoas que estão à minha volta. Boa noite, Pro. Deixa eu abrir aqui. Boa noite, Pro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, por essa noite riquíssima, os seus conhecimentos que vem trazendo para a gente. Realmente vai acrescentar bastante nos nossos, como
estudantes, né, e futuros pedagogos. E a pergunta que eu queria fazer era, pegando o gancho da pergunta de Caroline, na sua opinião, como os professores eles devem orientar os pais para gerir melhor o uso dessas tecnologias nesse tempo de pandemia, em favor ao ensino, em favor a aprender? Deu para entender? Sim, vou tentar responder aqui, se não foi, você me ampara aí. Eu acredito que os professores podem orientar no sentido de que a criança tenha um tempo. Os pais podem organizar esse tempo para a criança ter acesso a essas tecnologias e ter acesso até mesmo às aulas remotas. Então, é interessante, antes de acontecer uma aula remota, que os alunos têm que mexer com uma tecnologia, que os professores primeiro orientem aos pais, para não deixar a criança muito tempo em frente a um celular, em frente a um computador, que esse tempo ele seja, como que eu posso, organizado por um adulto, e não pela própria criança. Porque a criança, ela não vai ter limites, porque ela quer sempre aprender, aprender e aprender. Então, é interessante os professores, junto com os pais, organizarem esse tempo e deixar com que a criança tenha o tempo livre para as brincadeiras, para a sua vida pessoal e não só dentro do espaço da tecnologia. Respondi? Sim, sim, muito obrigada. Nada. Boa noite, Pro. Agora a terceira pergunta, né? Pegando o gancho já do que as meninas falaram, na verdade eu programei essa pergunta, só que assim, eu acredito que essa aula já meio que esclareceu, que era de que forma os professores podem tornar o ensino remoto mais atraente às crianças. Visto que assim, né, os adolescentes, já está vendo que tem os adolescentes e nós, adultos, estudantes, tem uma certa dificuldade de prender a atenção, é cansativo, e como vai se dar esse ensino para as crianças? Desculpa por a câmera não estar ligada por problemas técnicos aqui. Ok. Então, também vou falar de acordo com a minha prática, de acordo com a minha realidade, tá? Porque é uma questão assim, que hoje o ensino remoto, essa questão da tecnologia presente na sala de aula, em casa, é uma questão nova. Então, a gente vai falando daquilo que a gente vivencia a cada dia. E aí, eu vejo o seguinte, para a criança, é mais fácil você chamar a atenção numa aula remota, com uma aula virtual, do que de um adulto ou de um adolescente. Porque a criança, ela está no momento de aprendizagem. Então, tudo é novo, tudo ela quer aprender. Já o adolescente, ou mesmo o adulto, ele já vem com um certo preconceito de que ele não vai ter aprendizado ali naquele momento. Então, isso prejudica muito. E a criança não. A criança, ela é pura. Ela traz a vontade de aprender consigo mesma. Ela não precisa de alguém empurrando e dizendo, você tem que aprender, você tem que fazer isso. Não, ela faz, ela gosta. Então, ela está liberta dos preconceitos que nós, adultos e os adolescentes, já têm arraigados em si. Tá? Eu vejo a criança muito liberta, muito ela. E ela consegue envolver muito mais do que um adolescente. Respondi? Respondeu, com certeza. Obrigada. Não Então, sei se tem mais alguma pergunta, mas eu queria fazer uma pergunta mesmo para de curiosidade mesmo, né? E uma curiosidade atrelada ao processo formativo nosso. Cléria, essa sua experiência que você, além, né, de toda a sua trajetória, uma experiência com a educação e tal, nesse momento de pandemia, nesse sistema de estudo remoto, que você bem disse na sua fala, que vocês não pararam, né, no caso, especialmente lá com a escola militar, que você trouxe essa informação. Em linhas gerais, o que você tem, assim, para você, o que foi o ensino remoto? Que experiência você traz desse período,
no que tange, né, a educação do ensino fundamental, os anos iniciais, especialmente, se teve nessa perspectiva da educação infantil. Para você, o que é que você pode dizer assim para a gente? A sua experiência com o ensino remoto, nas condições que foram, o que é que você pode dizer o que foi bom, o que não foi tão bom, e o que é que você acha que vai ficar dessa experiência para, vamos dizer assim, para a posteridade? Vamos lá. Eu vejo o ensino remoto que está acontecendo de uma maneira que está meio que obrigando o professor a sair do seu comodismo. O professor precisa entender que ele é um sujeito em formação, mesmo já sendo um professor habilitado, que seja um professor efetivo, que tenha todas as qualificações, mas é um ser humano. E o ser humano, ele nunca pode deixar de aprender. Então, o ensino remoto, eu vejo ele como uma nova experiência de vida. É uma experiência de vida forçada, mas é uma experiência de vida gratificante, porque faz com que a gente saia do casulo, né, e transforme aí numa linda borboleta, vamos pensar assim. E outra coisa que eu vejo é a questão da escola, no sentido não só uma escola ou outra. Quando eu falo escola, não estou colocando uma instituição, e sim a instituição escola no todo, né? Deu para perceber que a escola ela está desamparada. Ela foi deixada de lado, está sendo deixada de lado, mas ela tem como reerguer. Eu vejo que esse ensino remoto, ele trouxe um repensar para a escola, porque daí a gente vai começar a pensar a nossa maneira como trabalhávamos e como estamos trabalhando e como iremos trabalhar. Então, são três questões que eu vejo: a minha prática antes, o agora e o que virá depois. Porque não precisa da gente pensar que o depois será a mesma coisa do que era antes ou do que é agora. O depois, ele vai ser diferente. E uma diferença que nós é que vamos ter que trilhar este caminho. Não é uma diferença onde vai vir uma receita pronta e nós vamos seguir, mas nós vamos buscar. E tudo quando você busca, você consegue muito mais sucesso, porque você está buscando por você, e não porque alguém te deu uma receita e você tem que seguir. Então, esse ensino remoto eu vejo como uma inovação. Não uma inovação no sentido só da tecnologia, mas no sentido de que se o professor não se reinventar, com certeza ele vai sofrer as consequências no sentido de que vai sentir que a sua prática não está sendo valorizada e não é a prática que os alunos querem. Então, é um repensar da escola, é um repensar da prática, é um repensar das famílias, que eu vejo também a questão das famílias, via muito essa questão do desamparo. O aluno era para a escola, hoje o aluno é para a escola e para a família. Então, essa cumplicidade, essa troca, ela vai trazer muito enriquecimento para nós, daqui a um tempo já está trazendo, porque no início houve muita resistência dos pais, no sentido de que não quero, não é para mim, é do professor. Só que o tempo foi passando, já estamos aí, dia 18, a gente completa um ano de pandemia nas escolas, né? Eu falo nas escolas porque foi quando a gente teve o momento de ir para as casas. Então, hoje os pais já entendem que existe uma parceria, escola e família. Então, é muito bacana quando eu vejo ao mesmo tempo que é bacana, dá um receio, dá medo, isso faz a gente ter vontade de crescer, quando a gente percebe ali do lado da criança, principalmente do primeiro ano, que são as aulas remotas, virtuais. Eu dou aula para o primeiro ano do ensino fundamental, meninos de 6 anos que estão chegando na escola, e os pais estão ali do lado, auxiliando a criança. Pai, a mãe, a avó, a criança sempre tem um adulto do lado. E isso a gente percebe porque a grandeza, porque a professora não está sozinha, ela tem alguém que vai auxiliá-la. E isso faz o professor também crescer, no sentido de que vai haver cobranças, eu preciso mudar minha maneira. Então, acho que envolve tudo isso.
E a questão aí de quando a gente pensa no ensino remoto, já com roteiros, onde a criança vai fazer ali longe da professora, só os pais, isso também faz com que o pai ou a mãe deixe de assistir uma TV, uma novela, ou ir para um bar, ir para algum lugar se divertir e sentar com a criança para contar uma história, já tá bom, né? Então eu vejo muito enriquecimento pelo lado positivo aí. A gente sente que vai haver aí uma questão de muita separação, tá? Quando a gente retornar essa questão dos laços afetivos na escola, vai haver um rompimento, a gente vai ter que saber lidar com isso, mas ao mesmo tempo trouxe várias responsabilidades e vários enriquecimentos, no meu ponto de vista. Respondi, Conceição? Eu vou me meter aqui. Na verdade, não é nenhuma resposta, era entender a sua experiência, o que você traz, e me contemplou, né? A sua fala me contemplou. Então, vou me meter um pouquinho, porque assim, eu lembro da Clara ano passado, nessa época. E a nossa turma agora está naquela época, né? O GQE não teve ensino remoto. A gente está naquele período, e aí eu quero que você faça uma retrospectiva lá para março, onde a Clara estava desesperada, com os cabelos em pé, não sabia como é que fazia com as professoras de educação infantil lá da escola, que coordena, não sabia o que fazer com o ensino militar lá, cheio de ordens e de faça isso, faça aquilo, né? Então, eu quero que você lembre só um pouquinho, pode ser bem rápido, né, por causa do tempo, mas aquele desespero que você estava, no momento em que um aluno, não sei nem se era da turma, mas que vem e sabota a aula inteira, depois vem um pai que sabota a aula inteira, que você não falou nada disso aqui, ninguém viu isso aqui, tá todo mundo achando que é lindo. Mas ano passado eu lembro das coisas que você contou, né? Quando você está trabalhando com uma professora, no caso, quando é supervisão, né? E essa professora desespera em público com todo mundo, né? Então, eu queria só que você falasse um pouquinho desses casos que ocorreram, só para a gente também não ir pensando que é tudo lindo, né? Então, vamos lá. É interessante você trazer essa reflexão, professora Cláudia, no sentido de que a Conceição me fez a pergunta, como eu já passei por um período, quer dizer, eu já passei por um problema, eu já estou vendo uma solução, e aí eu já me sinto gratificada por ter passado por esse problema. Então, a gente retomando lá em março, né, a questão de quando todos para casa, e em casa a gente não podia parar, porque na escola militar não parou. Tá? Então aí, qual que foi o primeiro passo, e que hoje a gente percebe como foi interessante isso? Sem amparo, sem nada, a vice-diretora do colégio criou um grupo no WhatsApp, a gente ainda não tinha o Meet, e conhecia o Zoom, mas muito superficial, e aí com aquele grupo a gente começou a interagir. Fazia-se as reuniões mandando mensagem nos grupos de WhatsApp, ela gravava a parte que ela falava, depois o diretor gravava a parte e fechava o grupo, de maneira que nenhum professor pudesse fazer comentários. E ali fazia-se a reunião. Quando terminava as falas, eles abriam o grupo para a interação dos professores. E aí vocês imaginam, mais de 60 professores com dúvidas, com receio, com medo, e a gente começando a montar roteiros para encaminhar para os professores, mas nós tivemos um norte no sentido de que teve uma pessoa que pensou e que puxou o restante do grupo. Mas aí entra dentro daquela fala, nós demos as mãos. Cada um ia criando uma ideia. Então, quando descobrimos o Meet e que ele podia ser usado, nós, professores, começamos a agendar aulas pelo Meet, tá? E aí entra o que a professora Cláudia falou, o terror, né? Porque não tinha a segurança que as plataformas têm, né? Que hoje nós temos uma plataforma segura, onde a gente fecha o chat, fecha compartilhamento de tela, né? Entra os alunos ali que são cadastrados, a gente não tinha isso. E os alunos invadiam as nossas aulas, a minha foi invadida várias vezes, aí era aquele pânico, né? O que eu faço? E aí a gente tirava print da tela, encaminhava para o comandante do colégio, e teve tudo isso foi um processo que fez o colégio rever a posição e criar, implantar essa plataforma para os professores e os alunos terem segurança,
Então, foi todo um processo. Na escola onde eu supervisiono, no primeiro, nós passamos um mês sem as aulas. Quando retornamos, a diretora com receio, não sabia por onde ia começar, e aí, como eu já tinha um mês de experiência, eu coloquei o seguinte, nós precisamos unir, vamos que a gente dá conta. E aí também segui esse modelo de criar o grupo pelo WhatsApp, e ali a gente comentava todos os assuntos que fossem necessários. Não existia nesse grupo comentários à parte, aleatórios. Era as reuniões toda semana, isso a gente tem até hoje, toda semana a gente tem reunião. Da reunião, a gente parte para o trabalho. Então, no trabalho ali, tudo direcionado, tudo que um professor for fazer, ele vai olhar primeiro no grupo, o que foi direcionado, o que foi combinado na reunião. E aí, eu como supervisora, eu montava as partes. Por exemplo, quando a gente começou a montar um projeto, nós fizemos um projeto muito ousado, que foi a arte de fazer tai-tai. Então, foi muito bacana, porque a prefeitura disponibilizou as camisas e as tintas, nós criamos o projeto e tentamos colorir a vida das crianças. Porque essas tintas iam chegar, as crianças iam fazer suas artes e depois encaminhar para a gente. Nós montamos um projeto lindo, maravilhoso, isso na rede municipal, tá, gente? Onde eu trabalho como supervisora. E foi muito gratificante, mas existia todo esse trabalho. E às vezes eu ficava aqui dias, horas e horas sentada, e a gente ali organizando passo a passo. Então, um professor não dava nenhum passo sem antes ir lá no grupo e ver o que foi direcionado, qual vai ser o trabalho. Então, isso aí ajudou bastante. E claro que tem que ter muita persistência, muita boa vontade para poder a gente conseguir. Falo que hoje já está bem mais tranquilo, mas a gente ainda faz esse esquema de manter ali a organização. Foi decidido em reunião, então a gente vai partir para a prática. E lá na prática a gente vai desenvolver o trabalho. Então foi mais ou menos por aí. Passamos por várias dificuldades, mas falando aí ao que a Conceição me perguntou, todas essas dificuldades foram gratificantes e hoje eu vejo como um avanço e não como problemas. Caroline quer fazer uma pergunta. Sim, eu vi a senhora falando sobre algumas dificuldades que a escola pública tem, e eu concordo em partes. Concordo que a escola pública tem dificuldades, mas a parte que eu não concordo é que ela tem muitas dificuldades. Não sei se no seu município é assim, mas no nosso município tem muitas dificuldades. Não é à toa que a gente já está há 1 ano e alguns meses parados. E pensando nisso, eu gostaria de perguntar para a senhora, e quando esses alunos não têm acesso à internet? Qual foi o meio que vocês acharam? Qual foi a guia que vocês acharam para que eles não perdessem esse vínculo total com a escola? Então, foi essa questão que eu coloquei aí, que nós reunimos, programamos, e ali os professores faziam, e ainda fazem, né, os roteiros semanais. Então, nós criamos um modelo de roteiro que ia ser para a rede municipal toda. Quando eu falo rede municipal, gente, é uma cidade pequena, mas ela abrange a escola da cidade e as escolas do campo. Então, são escolas pequenas, com poucos alunos, mas onde não tem acesso à internet. E aí, transporte também é difícil, tudo muito complicado. Então, é uma realidade de interior mesmo. E aí, esses roteiros, eles eram planejados pelos professores, passavam por mim, no caso, a supervisora. Daqui, eu encaminhava para a Secretaria Municipal de Educação. E aí, a secretaria reproduzia, xerocava esses roteiros, e nas primeiras semanas, a diretora saía pelas escolas com a equipe, entregando o roteiro de casa em casa. Então, ela fez isso durante um tempo. Daí, um tempo, os meninos já sabendo que aqueles roteiros iam acontecer, porque ela ia numa semana, entregava o roteiro, pegava o da outra semana, trazia, deixava nas escolas, as professoras pegavam o roteiro nas escolas, levavam para casa, corrigiam, traziam novamente. Isso
os roteiros colavam no caderno, tudo muito caprichado. E aí, durante um mês e pouco, funcionou dessa forma. Depois, a diretora já foi, junto com as professoras, combinando com os alunos os pontos que esses roteiros iam ficar, que seriam as escolas municipais. E ali foi feita uma escala onde os alunos iam pegar esses roteiros, para não fazer tumulto. Então, a cantineira sempre na escola, e ali ela tinha o dia e o horário que cada aluno ia buscar os seus roteiros. E que ia levar de volta os roteiros corrigidos que as professoras fizeram. Quando eu falo roteiro, gente, são atividades. Então, nós programamos essas atividades para cada dia da semana, segunda-feira, de acordo com os horários que os alunos têm. Se tem lá português, matemática, história e geografia, então vai ter aula de português, história e geografia, para depois cumprir a carga horária. Isso tudo foi fechado no final do ano. Então, os meninos tinham aula de todas as matérias, e quando o aluno tinha dificuldade, geralmente ele fazia um recadinho para a professora, pedia um vizinho para passar pelo WhatsApp, ou às vezes no dia que ele ia buscar o roteiro, ele fazia pergunta para a professora, e daí a professora ia explicando e foi organizando o trabalho para a gente poder fechar o ano. Então, a gente conseguiu fechar o ano, assim, bem. Eu acho que foi bem, porque foi um trabalho de formiguinha, mas foi um trabalho que funcionou, e agora a gente já começou o ano de 2020, 2021, na data correta, a gente já tem todo o calendário programado, todas as atividades que vão ser programadas. Então, nós pensamos no 2021, não no retorno, mas no remoto e, se possível, o híbrido. Então, permita só uma fala aqui, porque, assim, tá tudo muito bonito, né, Caroline? E, assim, quando começou essa coisa de levar, né, eu lembro que eu soube da notícia, um dos motoristas dessa van teve Covid, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do desespero dessas mães, né, tumultuando aquela ideia de, ai, meu filho pegou o papel da atividade que alguém pegou com Covid, né? Fala um pouquinho disso aí, só para ver essa angústia que vocês viveram também. Exatamente. E aí, pensando lá em maio do ano passado, como que a gente tinha o terror, né, do Covid. Hoje a gente tem, mas a gente já consegue equilibrar um pouco, né? Então, houve essa questão, nós estávamos com 3 semanas de aula, nesse sentido de remoto, e fazendo essas entregas pelo transporte da prefeitura. E aí, um funcionário da prefeitura teve Covid, que foi o primeiro caso no município, tá? Nós não sabíamos como lidar com isso, então, a princípio, a diretora convocou uma reunião comigo e com a outra supervisora, e nós decidimos dar um tempo, uma semana, porque as mães estavam desesperadas no sentido de que haviam pegado o material, e esse material tinha passado pela prefeitura, pela Secretaria de Educação, e aí houve todo um desespero. Então, a diretora convocou uma reunião com todos os funcionários, e a gente decidiu parar uma semana, mas não parar com o ensino remoto. Parar no sentido de que, ao invés dos roteiros serem entregues semanalmente, eles iam ser entregues de 15 em 15 dias. Isso porque, já que era um funcionário da prefeitura, a gente não podia alarmar mais o município e fazer todas as pessoas se sentirem acuadas. Então, nós decidimos o seguinte: vai acontecer uma semana de pausa, mas não de pausa das aulas, mas sim da entrega dos roteiros. E aí os roteiros começaram a ser planejados semanalmente, mas entregues de 15 em 15 dias. E com esse intervalo, a gente conseguiu amenizar o choque das pessoas, e as pessoas conseguiram ter um pouco mais de confiança aí no trabalho. Então, acho que chega, né, gente? Porque a ideia era terminar 9 horas, 9h30, já estamos com 9h41. Então, agradecer você, Clara, né? Agradecer vocês pela paciência também, né? A gente sabe que tem a ideia da paciência, sistema que não funciona e tudo. Agradecer os comentários, até coloquei no chat, né, os comentários que a gente teve aqui na lista de presença, né? A gente coloca na cópia, se tiver algum negativo também tem que entrar, né? E agradecer esse momento, né? Eu passo para a professora Conceição, e para as meninas eu digo que terça-feira estaremos aqui de novo
com outra roda de conversa, né? A gente vai receber o professor Jefferson, falando de gênero, falando de educação infantil também, né? E aí, Conceição. Bom, gente, eu tirei um pouquinho o fone, tá? Botei para ouvir, porque, de fato, por isso que eu fiz a pergunta, sabe, professora Clélia? Porque eu fiquei me perguntando, me questionando, na verdade, como foi viver esse processo de ensino remoto, né? Ainda mais sendo todo mundo foi pego bem de surpresa. A minha experiência aqui foi só acompanhar meu filho, meu caçula, porque eu estava no doutorado, então eu não tinha noção do que estava se passando. Mas vivi isso na condição de mãe, né? No lugar de mãe, de acompanhar um filho terminando o ensino fundamental, e foi bem difícil para ele e para todos nós. Por isso fiz essa pergunta, porque estou nessa imbuída disso, né, de saber como é que vai ser acompanhar os alunos em estágio no ensino remoto. Vai ser, de fato, uma grande experiência e, ao mesmo tempo, um grande desafio, né? Mas, como eu sou uma otimista de carteirinha, como diz Leandro Carnal, né, a docência por si só, otimista. O docente tem que ser um otimista prático. Não dá para viver da docência, exercer a docência, sem sermos otimistas. Mas ele faz uma interlocução aí do otimista prático, né? Que é aquele que precisa lidar com a realidade e acionar e mobilizar saberes para transformar aquilo numa coisa melhor. E é esse saber ludo-sensível que eu defendo, que eu estudei e que eu quero propor aqui, porque os relatos das alunas aqui no chat dizem, né, que foi maravilhoso, foi uma noite de aprendizagem, foi uma noite divertida, eu aprendi muito justamente por isso, porque o saber ludo-sensível foi acionado por você, quando você trouxe toda essa sua vivência, essa sua experiência, junto com atividades que nos permitiram estar inteiros, mesmo estando tão distante fisicamente e geograficamente, né? Então, foi essa mobilização, esses indicadores da afetividade, da amorosidade, da alegria, do desafio, não é? Que fez com que todas nós estivéssemos, e todos nós estivéssemos inteiros aqui. Então, de fato, a gente constata que é um desafio, em algumas instituições, em alguns lugares, o desafio é maior, outros o desafio é menor. A gente entende que tudo isso está atrelado, engendrado por políticas públicas que, de fato, contribuam para que as coisas saiam da fala, né? E venha para a prática, para a materialização do desejo e da vontade. Mais uma vez eu quero lhe agradecer, em nome da universidade, em nome de mim, de Cláudia, dos nossos alunos, da sua disponibilidade, do seu engajamento, da tranquilidade, e principalmente do conhecimento que foi, vamos dizer assim, degustado, né? Como eu coloquei, uma noite de sabores e saberes. E a gente sai daqui hoje mais alimentada, mais feliz e mais, eu quero dizer assim, eu saio daqui com mais vontade de estar aqui de novo com vocês numa próxima noite, que vai ser daqui a uma semana. Muito obrigada, viu? Quero agradecer os alunos e o trio que trouxe os questionamentos, não foi, Cláudia? Questões muito pertinentes, reflexivas, e é isso aí, a gente vai construindo essa relação aos pouquinhos, dia a dia, para a gente ficar mais solto e se sentindo mais à vontade, porque eu ainda, inclusive, estou meio que tensa ainda, né? Mas isso tudo é processo, vai passar. Obrigada, viu, querida? Muito obrigada, muito grata. Então, vou passar para a Clélia despedir da gente, mas só lembrar, não sei se vocês viram, né, o videozinho que ela fez, eu nem tinha visto, né, tinha o nome da gente, o nome de vocês, foi por isso que ela me pediu o nome de vocês, né, só para ver a ideia do cuidado mesmo, né, no sentido de bem falar, saber para quem vai falar, lógico que a Thaísa não está no vídeo, porque não é da turma, é mais uma visita, então agradecer também as visitas que tivemos aqui, né, acho que foi só a Thaísa, pelo menos quem eu estou vendo, mas
Clara, com você. Gente, boa noite. Eu quero agradecer a todos, mas antes eu quero compartilhar aqui quem que foi que venceu o jogo. Porque senão a segunda etapa ficou sem resultado, né? Então é coisa rápida, tá? Vou compartilhar aqui, bem rapidinho, mas nós temos aí o resultado. Vamos ver quem está pronta para fazer o concurso, né? Exatamente. Então vamos compartilhar o pódio aqui. Ó, que eu quero copiar, depois eu vou deixar lá no chat para vocês. Vamos lá para o terceiro lugar. Larissa. Parabéns, Larissa. Mai. E Thaísa. Então, tá aí o resultado. Tá? Eu vou deixar aí o link para vocês aí no chat, se depois alguém quiser aí ter acesso. E no mais, agradecer a turma pela paciência, professora Cláudia e professora Conceição pelo convite, e espero ter contribuído de alguma forma para a formação de vocês aí como professores e bons professores que virão. Obrigada e boa noite. Boa noite. Se cuidem, viu, gente? Se protejam. Boa noite. Até semana que Boa vem. noite, gente. Obrigada.